oração em nome dele, né? Amado Mestre Jesus, aqui estamos nós a solicitar a vossa presença e permissão para trabalharmos em vosso nome. Vai fazer uma oração? Quem vai fazer? Menina. Então, o André está com um probleminha, né? Mas Deus entende as nossas dificuldades, porque a gente é humano, não é? Então, nós pedimos que, neste momento, os bons e queridos espíritos nos ilumine, nos dê a sua presença maravilhosa em nossos meios, permitindo com que essa live de hoje seja um estudo maravilhoso, que as ideias venham e que os espíritos trabalhadores do bem nos ajude, nos intuindo, abrindo as nossas inteligências, para que a gente possa nos preparar, aprender um pouco mais. Em nome de Deus, em nome de Jesus, encontra-se aberto a nossa live desta sexta-feira. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Que assim seja. Passo por Dilon. 108. A semana passada nós começamos, né, a falar sobre os espíritos, os bons, né, os bons espíritos, e hoje nós vamos continuar agora vendo a classificação, né, desses espíritos bons. Então, na classificação dos espíritos bons, aliás, na ordem, né, espíritos bons, que é a segunda ordem, tem várias outras classificações. Vamos ver se eu consigo colocar aqui, só para a gente lembrar aquelas imagens daquela pirâmide, né, isso, daqui. Então, nós estamos vendo os espíritos bons. Mãe. Todos estão vendo ali, né? Estão percebendo. E esses espíritos bons, nós vimos as características principais deles, né? As gerais, aliás, deles, na reunião passada. E hoje, então, nós vamos começar a estudar a partir da classificação número 5, que é os espíritos benévolos. Nós sabemos, então, que a segunda classe é a predominância do espírito sobre a matéria, e nós temos dentro dessa ordem de espíritos bons 4 classes, né? Benévolos, sábios, de sabedoria e os superiores. Nós vamos... Aqui também tem uma outra forma de pirâmide, só para a gente entender, né? Um pouquinho melhor. Aqui mostra os espíritos bons que reencarnam e aqueles espíritos puros não reencarnam mais. Predominam, então, o espírito sobre a matéria e o desejo de fazer o bem. Isso nós vimos na reunião passada. Então, a segunda ordem tem a predominância do espírito sobre a matéria e o desejo de fazer desejo do bem. Suas qualidades e poderes para fazer o bem dependem do seu grau de adiantamento. Compreende Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. Nós estudamos também que eles gozam da felicidade dos bons justamente pela prática dessa bondade. Aqui é só para a gente fazer um paralelo, a gente lembrar um pouquinho, a escala dos mundos, né, que nós estudamos também no comecinho do Livro dos Espíritos e que também tem no Evangelho. Lembra
há muitas moradas na casa do meu pai, né? Nós estudamos essa escala dos mundos e de espíritos, né? Então, fazer uma junção aí. Então, tem os mundos primitivos. Aqui a gente vê que os mundos primitivos, a vida é puramente material, são guiados pelos instintos. Então, comida, sexo, né? Sobrevivência. Tem a ausência da moral, a ignorância predomina. Eles têm ainda aquela brutalidade, rudeza, né? Dos animais mesmo. Então, são os espíritos imperfeitos que estão nesse mundo primitivos. E tem os provas e expiações, que é o que nós nos encontramos, né? Nós estamos na transição, pelo menos é o que nós estudamos. Então, a vida material predomina, né? Temos já algum conhecimento da vida espiritual, os instintos ainda nós temos forte em nós, uma leve presença dos sentimentos. Os sentimentos a gente não compreende muito bem o que é o amor e tudo mais. O senso moral ainda é pequeno, ainda não é muito elevado. A inteligência e saber a gente acha muito bom, né? Muito inteligente, muito sabido, mas eles são limitados. Sensibilidade e beleza já começa a ter, né? Nós nos admiramos da música, da arte, né? Nós se sensibilizamos com ela. Então, aqui os espíritos imperfeitos. Nós estamos caminhando para esse aqui, ó, a regeneração. E na regeneração tem espíritos imperfeitos e espíritos bons. Já nela, né? Tem a reencarnação de espíritos bons, que nós vamos ver agora quando a gente estudar as classificações agora. Então, há o equilíbrio entre as vidas material e espiritual, equilíbrio entre os instintos e os sentimentos, razoável senso moral, inteligência e saber já são um pouquinho desenvolvidos, e a sensibilidade, presença e beleza já são bem presentes. Depois tem os mundos felizes e os mundos celestes. Vamos parar por aqui para a gente se aplicar mesmo aos estudos dessa noite, que é a questão número 108. Vamos então a ela. Nós, na reunião passada, nós fizemos a leitura, né? Cada um fazia a leitura e fazia os comentários. Aproveitando que a Luísa nos deu prazer da sua presença hoje, fazia tempo que a Luísa não aparecia, né? Estava estudando, muito bom. Seja bem-vinda ao nosso estudo. E eu vou passar, então, para a Luísa fazer essa leitura da 108 para nós, inaugurar. Vamos lá. Tá bom. 108? 108. Quinta classe, espíritos benfeitores. Sua qualidade predominante é a bondade. Tem prazer em prestar serviços aos homens e em protegê-los, mas seu saber é limitado. Seu progresso se realizou mais no sentido moral que no sentido intelectual. Então, olha aí, o que nós podemos falar sobre os espíritos benévolos, os espíritos os bons, né? Os bons espíritos, que é a classe número 5ª. O que a gente pode falar? Alguém quer comentar? A meu ver, eles são bons espíritos, né? Bons espíritos. Bons. E os nossos anjos da guarda? Olha, hoje eu estava até lendo um pouquinho antes, né, de ir para cá e lembrei, né? Nós temos, assim que já sei, né? Eu sou Joaquim, não conheço bem, mas o Orlando, por exemplo, ele tem muita prática nessa parte, né? Que é a experiência dele nas reuniões mediúnicas de receber os espíritos, né? E perceber essa questão, né? Dos espíritos que estão simulando alguma coisa ou que são realmente os bons. E o André também estuda bastante, né, sobre isso, também sabe bem sobre essa questão. O senhor aqui já demonstrou também que tem bastante. O senhor Jorge... A Sheila também, porque a Sheila conversa com os espíritos direto até. Conversa com os espíritos. Agora também. ela está mais envolvida do que eu.
A Zi já é médium, né? Já tem acesso. Sofredores, que eles não são maus, né? Eles são sofridos, né? Mas são bons, né? São como a gente mesmo aqui, encarnado. Às vezes não tem muito estudo, mas são boas pessoas, né? Não deseja mal para ninguém, não faz mal para ninguém, né? E assim é os espíritos, comunica lá sofrendo, coitados, mas não sabe, não entende. Eu acho. Esse é os que querem melhorar, né, Dino? Querem melhorar, né? Nas características gerais, lá eles lembraram que poderiam ser os nossos anjos guardiões, né? Aqueles espíritos que são confundidos até como anjos, né? Como santos, que se apresentam às vezes para a igreja, assim, né? Seria esses aí. Então, a bondade neles é uma qualidade dominante, eles estão com a bondade presente. Odilon, os anjos da guarda, seus espíritos dessa categoria, eles podem de vez em quando fugir da linha e ficar bravos? Pode. Eles ainda. Aqui eu imagino que sim, né? Porque aqui está dizendo que eles ainda são limitados. Ainda mais se for um anjo da guarda encarnado, aí ele fica bravo mesmo. Dá uns puxão de orelha lá de vez em quando, é isso? Bom, o senhor Jorge está pensando aí. Jesus, viu, senhor Jorge? Peraí. Jesus não disse que um dia saiu do céu, pegou um rei e saiu batendo em todo mundo lá. Não batendo não é bem, mas pelo menos os vendilhões do tempo naquela parte lá, né? E Jesus era um espírito do bem, né? Jesus saiu distribuindo relhada em todo mundo. Será que aconteceu isso mesmo? Eu tenho minhas dúvidas. Oi? Eu tenho minhas dúvidas, né? O seu Jorge, que é mais instruído. Ai, coitadinho do seu Jorge. Apanha. Mas nós estamos falando dos nossos espíritos, os perfeitos, os nossos mentores e o nosso anjo da guarda. Eu já classifico eles numa classificação mais progressiva, né? Eles já muitos deles vêm conosco há várias vidas e já se programam de tomar conta de nossa existência. É uma responsabilidade muito grande, e porque eles não podem nos deixar fraquejar, perecer e perder a encarnação, né? Assim como nossos mentores, eles se colocam como o nosso pensamento e sempre procurando da melhor forma que a gente procure sempre o melhor caminho, mas muitos de nós ainda estamos em dificuldade encarnatória de progresso, e tudo é um ciclo de evolução. Mas o que mais me prende na classificação e no adjetivo predominante é a bondade, né? Prazer em prestar serviço, isso é aquelas criaturas que têm o prazer de servir, né? De servir. Eu já me dirijo aos encarnados, porque a gente não tem como avaliar exatamente os desencarnados nesse sentido, mas a gente já viu, através da nossa literatura, muitos exemplos também, mas enquanto encarnados da mesma forma. E o seu progresso se realizou no sentido moral, e no sentido, mais do que no sentido intelectual, porque o intelecto a gente vai adquirindo no processo encarnatório, mas o sentido moral é aquele que já nos coloca dentro do caminho doutrinário, dentro do caminho da evangelização, dentro do amor ao próximo, dentro todas dessas virtudes que o evangelho nos desperta, ou que nos chama a atenção, né?
Então, assim, aí eu já volto ao nosso anjo da guarda e aos nossos mentores, essa responsabilidade maior de estar nos atendendo. E acho, sim, que cada um também está dentro do seu processo porque nós temos irmãos que ainda estão numa dificuldade muito grande encarnatória, ainda com um caminho muito árduo a ser percorrido, ainda muito aquém do que, por exemplo, nós que hoje estamos numa sexta-feira, véspera de carnaval, sentadinhos aqui online, estudando o nosso evangelho. Então, esses que sem pretensão enfim, de orgulho nenhuma, de absolutamente, mas que é real a nossa colocação, a gente já evoluiu um pedacinho desse processo, e eles, que são os nossos mentores, que nos edificaram esse processo de estarmos hoje nesse passo. Então, eu tenho um carinho nas minhas orações imenso pelo anjo que me guarda e por esse mentor que me caminha. Então, eu acho assim que essa quinta classe, Espíritos Benfeitores, está muito nessa última frase. Seu progresso se realiza mais no sentido moral do que no sentido intelectual, porque o intelecto a gente vai adquirir conforme o nosso processo evolutivo. Mas a predominância da bondade também é muito, muito marcante, porque a gente já consegue discernir o bem do mal, numa separação extremamente clara, né? A gente está adentrando a uma semana extremamente tumultuosa no processo espiritual, em que muitas mudanças, isso também está dentro a espiritualidade inferior, ela começa a invadir o planeta, né? Porque se abrem campos de magnéticos para esse acontecimento, né? Então, é um processo que a gente precisa ter muito cuidado, e esses espíritos que nos guardam, e esses espíritos que são os nossos mentores, que nos dirigem, eles já nos protegem do envolvimento nessa vibração, né? Então, eu tenho essa coisa do sentido moral, do sentido intelectual, também muito marcante nesses que nos dirigem, com todo respeito, né, aos nossos irmãozinhos que ainda estão em processos evolutivos mais atrasados, que ainda precisam chegar um pouco mais perto, mas tudo é o processo encarnatório, e a distância do tempo, espaço e tempo é que vai fazer com que isso aconteça, de acordo com a evolução desses próprios mentores e esses anjos que também os guardam, que também estão nesse caminho evolutivo deles. Essa é a minha pequena observação sobre Acho que a Sheila está doida para falar, Dilon, que ela está ali, olha, está se coçando. Fala, Sheilinha, fala aí. Essa classe dos espíritos benévolos, então, vamos... É bom a gente ouvir todos nós. De delimitar, né? Kardec deixou bem claro que é uma forma de classificar para nós entendermos, né? Então, eles têm, assim, o conhecimento deles, né? Aqueles espíritos em que manifesta, eles são bondosos, são aqueles que nos protegem, então, nossos anjos da guarda, são aqueles que estão a serviço, né, da humanidade, para auxiliar nas práticas, nas boas práticas, nas práticas boas. Então, a bondade neles é dominante. Mas eles não têm muito conhecimento. Se você perguntar para eles sobre ciência, sobre outras coisas, eles não sabem muito, mas são bons, são espíritos bons.
né? Eles têm, o conhecimento dele ainda é pequeno nas áreas. E eles também não emitem opinião, porque eles são bons. Ao contrário, diferente daqueles que nós estudamos lá na terceira ordem, né? Que aqueles enganadores, por exemplo, que eles não sabem, mas falam. Tudo que você perguntar para eles, eles respondem. Só que eles respondem de forma assim falsa, né? Eles enganam, né? Eles são aqueles que nós lembra que nós estudamos, pseudo-sábios. Esses aqui não, eles não têm muito conhecimento, sabem que não têm conhecimento. Se você faz perguntas para eles muito complicadas, eles falam: eu não vou responder porque eu não sei, né? Eles então são espíritos bons, bem intencionados, né? A bondade neles é o predomínio. A questão moral e tudo mais. Mas isso já é um progresso moral. Isso já é um progresso moral. Isso. Essa ordem. Estão mais ou menos nessa faixa. É. Aí nós vamos ver a outra, 109, que daí ela tem uma outra característica dominante. Cada um deles tem uma característica dominante. Acho que esse a Sheila poderia ler para nós. Mas você quer comentar sobre os benfeitores, Sheila? Não, eu acho que é isso mesmo, né? O tio acabou de complementar, né? O que predomina é a bondade, né? E o conhecimento é limitado. Então, acho que a gente tem que deixar isso claro quando a gente fala de espíritos benfeitores, que eles tentam sempre... o que predomina neles é a bondade, porém, seu conhecimento é limitado e eles têm consciência disso. Então, eu vou ler a 109, quarta classe. Espíritos sábios. O que especialmente os distingue é a amplitude dos seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais que com as científicas, para as quais têm mais aptidão. No entanto, consideram a ciência apenas do ponto de vista de sua utilidade, sem nenhuma das paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Pode comentar aí, tio. Eu me considero um espírito benfeitor. Então, olha só isso aí, né? Essa classificação. É bem interessante isso aí, né? A gente sempre busca informação, né, nos encarnados, né? Como é que quem seria uma referência, né, do encarnado? Por exemplo, só um homem de ciência, né? Aquele Albert, acho que é Albert Sabin, né? Sabin, ele descobriu a vacina e doou, né, os direitos autorais. Eu quero saber disso aí, aquela para poliomielite, né? Então, isso é um exemplo de um espírito que ele é bom, né? E ele tem a sabedoria, né? Mas ele usa essa ciência para o bem. Mas o interesse maior dele é na ciência, né? Muito embora ele também tenha essa característica, essa característica de bondade. Por isso está na segunda ordem, que são os espíritos bons. Oi? Eles não se preocupam tanto com essa questão, né, da bondade, mas eles praticam também, né? Não é que eles não são bons, só são conhecedores da ciência. Então, é uma classificação que a gente precisa considerar. Mas, sabe, Odilon, através de toda a nossa história, né, esses espíritos chegam com as missões, né? Assim como você caracterizou Sabin, da vacina, tudo, muitos deles chegaram em missões científicas, um que descobriu, né? Eu acho que o Einstein também seria o caso, né? Os grandes gênios da história, né? São espíritos sábios, assim, aquela coisa. E todos esses sábios espíritos, todos esses gênios da humanidade, tinham essa divisão que você salientou também, do comportamento moral, de amor, isso não. Eles eram muito céticos, muito secos, e a ciência e a sabedoria que envolveu muito a existência deles, né? Tanto é que eles são espíritos até solitários também. A grande maioria dos grandes sábios
são pessoas que não se adequam muito ao universo de muitas pessoas, de muita gente, eles são muito solitários, são muito... Porque essa sapiência, assim, essa coisa da... Né, Tesla, por exemplo, Edison, enfim, todos. E eles vêm desde lá de antes do nosso Cristo. Eu estou aqui hoje já fazendo uma revisão essa semana desse querido, e logo nas primeiras páginas, ele fala nas tradições religiosas e etc. e tal, e ele se refere ao budismo, se refere aos indianos também, como o Gautama. Aí ele fala dos gregos, dos grandes gregos da história. Então, eles já vêm lá de baixo no sentido da evolução da humanidade, de fazer interferência nessa evolução da humanidade. Assim como nosso mestre, quando chega, totalmente diferenciado, e também um homem muito introspectivo, etc. e tal, de pouca fala, de poucos sorrisos, etc. e tal, mas também com essa coisa extraordinária, se bem que quando a gente fala e toca no nome de Jesus, é a parte de qualquer comparação, né? Mas, de qualquer maneira, eu me refiro muito a esse ponto que preocupo menos com as gestões morais que com as científicas, né? Para as quais tem mais aptidão. Então, são esses gênios que vêm para modificar a história do mundo, para acelerar mais esse desenvolvimento da humanidade. Como a gente... Aquele brumário, 31 de dezembro de 1799, em que Kardec recebe Napoleão e toda aquela ordem de espíritos maravilhosos que eu passei para vocês, aquele capítulo é sensacional, essa história linda de morrer, e lá ele fala de todos esses nomes que modificaram a história, que fizeram parte da história de uma forma de extrema, como é que se diz? Responsabilidade, digamos assim. Mas enfim, né, sem nenhuma das paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Enfim, é muito da sapiência mesmo, eu acho. A referência que a gente tem deles esses espíritos sábios, bem do ponto dessa modificação da inteligência que muda alguma coisa no tempo e no espaço que nós estamos vivendo. Enfim, de novo, a minha maneira de enxergar, de ver as coisas, talvez não combine muito com a de outros, mas é bem por aí da minha maneira de pensar, respeitando a sua colocação também foi muito bem feita, com certeza. Então, a gente tem que considerar nós precisamos estar sempre lembrando, né, que essa classificação ela não é fechada, né? Então, sim, eles têm um pouco de uma classe e também tem um pouco da outra classe, né? Não é fechado, se fala, não. Esse é esse tipo de espírito. E outra questão, né, que quando Kardec aborda aqui, ele aborda os espíritos que estão no plano espiritual, né? Nós fazemos uma referência aos encarnados, né, para termos assim até de entendimento, né, de comparar, mas nós nem teríamos essa base assim, né, para falar, para classificar, até porque como é que a gente vai saber o que vai no íntimo de cada um, né? É muito complicado isso. E uma outra questão é que esses espíritos, né, nós estamos sempre lembrando, nós estamos na ordem dos espíritos bons. Então tem espíritos que têm conhecimentos um pouco mais ampliado e que não são bons, né? Porque a gente sabe que tem aquelas duas asas, né, que a gente sempre lembra nos estudos, né? A asa do conhecimento, da ciência e da bondade.
E algumas vezes, né, nós vamos só na área do conhecimento e a bondade fica um pouco para trás. Então, por exemplo, nós temos aqui exemplos de pessoas que são voltadas para a ciência e que usam a ciência para o mal. Pai foi embora e deixou a gente aqui. Pessoas que têm bastante. Então naquela ordem, né, dos espíritos impuros, imperfeitos que usam. A inteligência usada por mal é perigosíssima. Eles são muito inteligentes. Eles são muito inteligentes. Tio Odilon. Pois não, André. Faz uma pausa aí, pergunta se o seu Orlando Está ali, continua está ouvindo. nos esperando aqui na frente. Ele está lá assistindo. Viu, Dilon? Aqui de André, assistindo junto. Tem possibilidade de um mentor ser o anjo da guarda? Não. Um Acho que não, né? Não, Eles são sempre dois. são dois. São sempre dois. Eu não entendi bem. Qual que era a pergunta mesmo? Mentor espiritual é um espírito comprometido com você de outras existências, né? Que te acompanha. Pois ele não pode ser O meu anjo anjo da de guarda já nasce te protegendo, né? Você diz assim, você teria o mesmo mentor que é o seu que se comunica lá na casa espírita, Sim, poderia ser seu anjo da guarda? isso. Eu não saberia te responder isso, Zi, mas eu acredito que sim. Porque ele está sempre te ajudando. Pai José mesmo é um exemplo que está o tempo todo no teu pé, e te ajudando, te orientando, né? Se ele não age como o teu anjo da guarda, ele está muito perto disso, né? E dá uns picos, né? Nós puxando de orelha. Nossa, puxão de orelha. Acabei de sentir. Imagina que ela veio me contar essa semana que ele precisa falar para ela 3 vezes para ela levantar e dar passe nas pessoas. Levanta, minha irmã, dá passe. Aí ela fica lá. Levanta, minha irmã, vai lá dar passe em fulano. Aí ela fica lá. Ele, faz o favor de levantar e lá dar passe. Aí ela vai. É rebelde. Essas coisas a gente olha assim, né, de forma assim, que acha até engraçado, né? Mas nós temos exemplo no Chico Xavier, a relação dele com o Emmanuel também é mais ou menos assim, né? O Emmanuel lá de vez em quando chama a atenção dele, né? Chamava, né? O Emmanuel dá a impressão que ele era um anjo de guarda do Chico, né? Então, eu acho que o mentor é um pouco também, né? Vocês teriam uma outra, especialmente com o anjo da guarda, né? Ou ele faz essa parte, eu não saberia te responder. É que o mentor está comprometido com o progresso moral, né? Espiritual da pessoa que ele está ali, né? Então, ele não deixa de ser um anjo também, né? Da guarda. Eu não faço coração com o meu anjo da guarda, eu peço pelo meu mentor me ajudar. São sempre dois. E eu esqueço, né? Por isso, sempre tem aquela frase, nós somos sempre, quando nós chegamos, não somos um, somos 3. Ele está sempre ajudando, né? Só que a gente não percebe isso. Pois é, por exemplo, Chico só foi perceber a presença de Emmanuel em 1931, numa reunião em que eles estavam psicografando Parnaso de Além-Túmulo, que era o primeiro grande volume, e que Emmanuel estava lá como observador, vendo, e aí começou, então, esse namoro do Emmanuel com o Chico, e o Emmanuel falou, então eu vou te ajudar durante esse trabalho, e tal. Isso está aqui no próprio livro do Emmanuel. Que só a partir de 31 que Emmanuel entra na história de Chico. Emmanuel entra como um mentor, mas do trabalho da doutrina espírita, né?
no desenvolvimento da literatura, de toda essa safra de livros, essa lavra de livros que o Chico foi o responsável. Mas, enfim, também é uma discussão que não tem porquê. Não tem. Não. Muito bem, vamos para 110. O Orlando pode fazer ela, Orlando? Você está no jeito aí, não? Posso, eu estou meio sem óculos, né, mas... Meio sem óculos não existe, senhor Orlando. Estou sem óculos mesmo. Vai. Espíritos de sabedoria. Meio sem óculos é um monólogo. Como é que chama? Monóculo? Mas dá para ler assim. A terceira classe, espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada são o que se caracteriza sem possuírem limitados conhecimentos. São dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Aí é que está. Os espíritos de sabedoria. Às vezes a gente pode até confundir com os espíritos de ciência, né? Aqueles anterior, né? Mas veja bem, a característica dele é um pouquinho mais avançada nessa questão. As qualidades morais da ordem mais elevada caracteriza eles. Eles têm qualidades morais mais elevadas. Embora o conhecimento deles ainda não são ilimitados, eles ainda têm um conhecimento limitado. Tem muita coisa a aprender. Mas a capacidade intelectual dele já possibilita ele que faça juízo sobre os homens, né? Um juízo reto sobre o homem e as coisas. Quer dizer, ele consegue perceber melhor, né, as pessoas, a nós mesmos, conhecimento. Sabedoria, eu diria que é a junção, né, do conhecimento, aquele técnico, né, intelectual, da inteligência, com a questão da moral, da consciência, que é a consciência. Então, a junção desses dois, consciência mais o conhecimento, daria a sabedoria, né, que todos nós buscamos. É isso que nós queremos, né, a sabedoria. É a união dos dois. Aí sim. Aqui no meu livro, classifica eles como prudentes. Prudentes, olha só. Aqui no meu livro está a terceira classe, espíritos prudentes. Prudentes. A prudência já andam juntas, são sinônimos pelo tradutor, né? O tradutor considera sabedoria e prudência como... E assim, a capacidade, o que chama atenção, capacidade intelectual que lhes dá um lúcido julgamento sobre os homens e as coisas. Um lúcido julgamento é uma coisa muito séria, né? Eles conseguem perceber melhor, né, os nossos comportamentos, nosso coração, né, os nossos sentimentos. Né? Nós não conseguimos nos ocultar a eles. Né? Eles têm um julgamento mais correto. Será que são esses aqueles indivíduos que têm dificuldade de conviver em sociedade, dificuldade de se comunicação, enfim, de grandes massas, aquelas coisas, talvez, não sei. Eu não conseguiria, assim, nominar alguém encarnado, né, com essas características, não sei. Mas o espírito é alguém encarnado, mas aqui ele se refere mais aos espíritos, né, no plano espiritual, quando ele trata dessa taxonomia aqui da espiritualidade, né? Bom, e outro, esse livro é de 1865, 6, né? Então, também tem o mundo era outro, né? É uma classificação assim que nos
Mas as outras, né, a gente teria uma referência, por exemplo, os bondosos, né? A gente fala, pode ser a Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, né? Todos Francisco Xavier, né, que são bondosos, mas não tem assim grande a gente conhecimento. coloca mais como superiores. Isso. Aí dos sábios, né, que aqueles homens da ciência, nós citamos também, né, o Seib, Einstein, alguns assim, né, que tem bondosos, mas aqueles também... que diferenciaram a ciência. Agora, esse aqui, que é a junção dos dois, eu já não teria... Olha o André aí. Uma pessoa assim... Está acordado. Eu estou acordado. Quer Agora, comentar, André? O que você me diz sobre os espíritos de sabedoria ou espíritos prudentes? Como é que você classificaria isso aí? eu queria lembrar a vocês que a inteligência criou a bomba atômica. Isso mesmo. A Né? inteligência e a moral nem sempre andam juntas, né? Verdade. A inteligência foi responsável por criar a bomba atômica. A inteligência do mal, para o mal, Talvez por isso que o nosso conhecimento técnico, né, tecnológico, ele vem aos poucos, né? Que a gente não tem condição de saber muita coisa, senão a gente faz besteira. Mas os senhores sabem que assim, a passagem do século XVIII para o XIX, do século XIX para o século XX, o homem evoluiu de uma maneira tão soberba, tão que durante os primeiros 1800, 1900, os 1800 anos da história, ele teve um desenvolvimento extremamente limitado, mas quando ele adentra ao século XX, foi uma explosão de evolução desse intelecto, porque também essa inteligência para o mal, como frisou o senhor André, e o senhor também, senhor Dilon, o senhor falou ainda há pouco, ela é extremamente perigosa, realmente. E é a grande batalha infinita entre a treva e a luz, né? Porque realmente as trevas elas existem, elas procuram, elas querem, né, o domínio, e é a grande batalha, Mas aquela serene frase que o bem nunca será derrotado pelo mal. Isso me conforta, me faz aguardar mais serenamente os acontecimentos que chegam dessa forma. A gente vem passando pela guerra da Ucrânia, em pleno século XXI, vem passando por uma guerra como aquela, e há países que fomentam, são opiniões de 3, 4 homens que fazem perecer uma nação, né? Então, é uma coisa assim, extremamente perigosa, esse patamar de inteligência entre o bem e o mal ele é realmente disputado há séculos e séculos da humanidade. Mas caminhamos passo a passo. Eu acho que... Tá mudo de novo, Dilon. Eu estava achando que eu estava me ouvindo. Questão 111, segunda classe, espíritos superiores. Espíritos superiores. Quem que poderia ler essa para nós? Essa é um pouquinho mais longa. Vou ler ela para a gente. Seria a última da noite. Posso ler? Pode. Vamos lá. Vamos lá. Espíritos superiores. Reúne em si a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem transpira benevolência, é sempre digna, elevada e frequentemente sublime. Olha que diferença enorme do que a gente estava lendo. Sua superioridade os torna mais aptos que os outros a nos fornecer definições mais exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, nos limites
do que é permitido ao homem conhecer. Por isso tem aquela frase célebre do livro do livro dos Espíritos, que fala: nem tudo podemos revelar. Né? E, voltando, os torna mais aptos do que os outros a fornecer definições mais exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo. A gente tem um exemplo muito bacana, que é a coleção de André Luiz, que ele, sim, ele nos desvenda o mundo espiritual. André Luiz foi um mestre, uma coisa totalmente diferenciada quando nos relata o mundo espiritual, e com todo cuidado. Né? Comunicam-se voluntariamente com os que buscam a verdade com sinceridade e cujas almas estão suficientemente desprendidas dos laços terrenos para compreendê-la. Olha a grande diferença dessa classe. Porém, afastam-se dos que agem por simples curiosidade ou que por influência da matéria. Se desviam, que por influência da matéria se desviam da prática do bem. Desculpa. Quando excepcionalmente encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso. E então nos oferece o exemplo da perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Então a gente volta lá para cima, para essa classe de sábios, prudentes, mas você vê que a grande diferença desses espíritos superiores, aqui ele é bem claro, cumprir uma missão de progresso. Então, e nem sempre reencarnam, né? Nem sempre reencarnam como nós, né? São espíritos de luz, né? de extrema grandeza. A bondade. Isso aí são os exemplos que o São João acabou de fazer, né? De Madre Teresa, de Irmã Dulce, de Francisco de Assis, de Santo Agostinho, do Chico, e grandes outros nomes do anonimato, gente. Porque tem entre nós, dentro da nossa doutrina mesmo, a gente vê pessoas simplérrimas que fazem um trabalho de caridade, poxa, de extremo, enorme coração. A gente, né, e pessoas que se destacam na história ou não, porque tem pessoas que têm toda essa grandeza dentro da sua pequenez evolutiva ali, como um ser simples, como foi o Chico, né? Como foi o Chico. O Chico é um grande exemplo desse espíritos superiores que encarnam em missão, né? E então é uma classe extremamente... Agora, e eles se encarnam também na música, na literatura, na medicina, né? Em todas as áreas evolutivas da humanidade, eles são presentes e no anonimato. Aquele Christian Barnard, né, que fez o primeiro transplante do coração. Esse sujeito mudou a história da ciência, da medicina, isso, aquilo, assim como Sabin, como outros grandes nomes, fizeram também grande diferença. São missões que esses espíritos de algoz, de luz extrema, reencarnam raramente no planeta para a modificação de alguma necessidade. Jesus foi um deles, né? Né? No plano espiritual, segundo a nossa literatura, eu agora não vou conseguir discernir exatamente qual foi o título e o autor, mas na formação do planeta, o mundo espiritual se formou, se reuniu em 2 ou 3 ocasiões,
na formação do planeta, da Terra, de toda a sua formação geológica, e etc. e tal. A segunda vem com a missão do Cristo, né, da reencarnação do Cristo, da presença do Cristo na Terra, de transformação. E não temos, assim, uma grande... uma terceira, enfim, que nos é relatado na espiritualidade como essa reunião do cosmos para influenciar na vinda desses espíritos superiores. Eles são designados, cada um a seu tempo, na sua história, e são eles que marcaram e modificaram o mundo, né? Graças a Deus. A gente vai entrar no processo agora de regeneração, e eles voltarão, com certeza. Muitos já estão voltando. Muitos já estão voltando. Divaldo, naquela colocação dele, há pouco tempo, que Francisco de Assis voltará ao planeta, voltará à Terra. Então, Emmanuel já está encarnado entre nós. Né? Então, a gente está no caminho que parece que até os anos 60, entre os anos 60 e 70, já vai haver uma modificação muito grande. E, fora isso, o planeta, geologicamente, também se movimenta, né? Arrebatando milhares de vidas para que essa limpeza aconteça, para que essa mudança, limpeza não, me desculpe, o termo foi meio pejorativo, para que essa mudança aconteça, né? De almas que desencarnam, e a gente está sabendo que muitas dessas almas menos evoluídas não reencarnarão mais no plano, né? No nosso plano. Serão muitos exílios, muitos não reencarnarão mais no planeta. Até que, nesses mundos que eles forem exilados, eles voltem a ter todo o processo evolutivo para que possam, mais uma vez, eu não sei, isso já é uma outra compreensão, voltarem à esfera, né? Porque o mundo não vai acabar, ele vai se modificar. O planeta não se acabará, ele se modificará. Né? Se modificará, e quem muda o planeta, quem muda essa situação, é o ser humano, que reencarna com novas condutas evolutivas, preservando amor, caridade, a natureza, com respeito entre os povos, etc. e tal. Isso tudo é muito claro para nós. O meio ambiente. Como é que é, André? O meio ambiente. Sim, querido, o meio ambiente, a natureza, é isso que eu me refiro, né? O respeito mútuo, amai-vos uns aos outros, né? Uma coisa que é tão ainda, dentro da própria família, às vezes é difícil, né? Esse entendimento. É esse processo evolutivo que vai mudando conforme vai havendo os processos desencarnatórios, reencarnatórios, e esses espíritos aqui mais evoluídos que voltarão a habitar o planeta e trazer essa compreensão. Toda essa compreensão ainda muito difícil. A gente vê que a gente está num auge de uma situação extremamente constrangedora em termos de violência nas cidades, em termos de... enfim, em todo tipo de violência e desrespeito, de ignorância, ainda extremamente borbulhante, né? E que a gente começa a olhar esse processo e fala, meu Deus, que é isso? Ao nosso tempo... Bom, nosso tempo, né? Acho que todos nós estamos lembrando mais ou menos menos as meninas que aqui estão conosco, mas
A gente lá, dentro do nosso passado, a gente tinha muito mais respeito à família, tinha muito mais respeito dentro da sociedade, nas escolas, aos nossos professores. Enfim, nós fomos educados de uma outra maneira conservadora, essa palavra entrou agora num processo mais de evidência, né? E essa mudança, querendo mudar, vai chegar a um ponto que ela não é compatível. Ela vai se perder. E vai se perder exatamente com essas gerações que chegaram extremamente mal preparadas, né? A grande massa, e não é só no nosso país que a gente vê isso praticamente ao redor do globo, né? Em países evoluídos como a América está num processo decadente, a Europa, os grandes países da Europa, a França, a Alemanha, a Inglaterra, estão num processo também de evolução muito complicada. O Canadá, que sempre foi um país nosso, o Canadá. Então, tem, assim, na América do Sul, que a gente vem assistindo o que está se passando na nossa América do Sul, tão querida, tão conservadora, tão ali ainda, tão pequenininha em relação a esses grandes países. Jorge, nosso tempo. Nós estamos com 2 minutinhos só para... Então, desculpem, queridos. E a gente precisa... Senão, nós somos cortados. Essa é um assunto, né, que quem sabe na próxima reunião a gente possa continuar. E eu devolvo a palavra para o André para que ele encaminhe para o encerramento. Bom, e eu reencaminho o tio Odilon. Devolve. Devolvo. Para que ele faça a oração de encerramento para nós da nossa live. Vamos pedir para o seu Jorge fazer a prece, Dilon. Hein? Vamos pedir para o seu Jorge fazer a prece para nós. É sempre um grande prazer. A prece nos aproxima do Criador. Vamos fechar nossos olhos, queridos amados irmãos, dentro do nosso lar, dentro da nossa família, em nossa casa, em agradecimento a Jesus, como foi dito no início, por permitir a nossa reunião, permitir que a espiritualidade amiga estivesse conosco nessa pequena hora,